Olá, eu sou o professor Murilo Jacobi e hoje nós vamos falar sobre a polêmica Lei 14.039 de 2020. Publicada no dia 18 de agosto, a lei altera a forma e a metodologia de contratação de advogados e contadores por inexigibilidade de licitação. A lei tramitou no Congresso Nacional de forma muito polêmica, com excelentes argumentos de ambas as partes, foi vetada pelo presidente da República e o veto foi derrubado no Congresso Nacional. Deste modo, o que passa a valer então a partir do dia 18 de agosto é que, para a contratação de inexigibilidade de licitação, ou seja, o artigo 25 da 866 e artigo 30 da Lei das Estatais, a contratação de advogados e contadores passa a exigir apenas a notoriedade dos profissionais. Isso porque a Lei 14.039, muito estrategicamente, alterou a norma da OAB e dos contadores para dizer que todo serviço prestado por advogados e por contadores é singular. Esse assunto é muito mais complexo do que se aparenta a primeiro momento. Em primeiro lugar, porque nós, quando falamos sobre inexigibilidade de licitação, a Lei 866 estabelece dois requisitos: a notoriedade do profissional e a singularidade do objeto, que tornam o serviço inviável à competição. A Lei das Estatais, por sua vez, retirou do texto legal o requisito singularidade, exigindo apenas a notoriedade dos profissionais. A doutrina já divergia, inclusive, nessa lei, a lei de 2016, sua aplicação a partir de 2018, e existem doutrinadores entendendo que a omissão da lei no tema singularidade foi uma omissão voluntária, intencional, retirando esse requisito, e outros entendiam que essa ausência deveria ser entendida como a necessidade, sim, de manter a se demonstrar a singularidade, porque não seria apenas o notório especialista que torna uma competição inviável. O assunto fica ainda mais complexo quando a gente volta à jurisprudência e aos acordos do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. Isso porque o Supremo Tribunal Federal inaugurou a tese que a questão da confiança em alguns tipos de serviços, principalmente aqueles serviços intelectuais, tornariam a inviável a competição. Esse acórdão, que você vê na descrição do vídeo, falava que a contratação do escritório de advocacia por inexigibilidade de licitação seria permitida porque, para contratar um advogado, o contratante necessitaria ter confiança no advogado. Esse tema, inclusive, foi internalizado pelo Tribunal de Contas da União, não especificamente na contratação de advogados, mas falando que o fator confiança é sim uma justificativa para decidir entre notórios especialistas na contratação de serviço singular. Portanto, vemos mais um passo nessa longa discussão e complexa, polêmica tema da inexigibilidade de licitação de profissionais intelectuais. Veja que a diferença, quando a gente fala, principalmente no caso de advogados, que aí eu confesso que é o que eu entendo mais do que contadores, é que o advogado não fornece um produto em geral, ele fornece uma ideia. E a confiabilidade daquela ideia e a possibilidade daquela ideia convencer outras pessoas é que torna um advogado bom, melhor que outro advogado, e portanto um fator incomparável de forma objetiva. Um advogado não pode prometer um resultado numa ação judicial, mas o bom advogado tende a ter resultados mais favoráveis do que o mau advogado. Um advogado com renome, bem reconhecido, com teses sólidas, tende a ter seu parecer mais respeitado e mais considerado do que aquele que não tem. O tema, portanto, é extremamente polêmico e a Lei 14.039 dá um passo interessante na questão da segurança jurídica. Veja, não se discute aqui que tem que se afastar o controle, que tem que se afastar a atuação dos órgãos fiscalizadores, mas, por outro lado, nós não vamos ter a atribuição de uma prática criminosa, porque determinado gestor entendeu que determinado serviço era singular e contratou determinado profissional de advocacia ou contabilidade. Isso ajuda a dar uma segurança maior, que é o que nós precisamos. Lógico que ainda vai ser submetido aos órgãos de controle e fiscalização o valor cobrado, a compatibilidade do serviço executado com o valor cobrado e esses fatores que são essenciais a gente manter a dignidade, a austeridade do serviço público e dos seus contratados. Fique ligado no nosso canal para continuar sabendo mais temas de gestão pública e contratação pública. Até mais!